Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver, né, a palavra de Deus da Bíblia, né? Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações de Cristo, no capítulo 21, que se chama Apocalipse. As Revelações de Cristo, dada a João, capítulo 21, que vai relatar novos céus e a nova terra, né? Por que novos céus e a nova terra? Porque Deus vai criar novos céus e uma nova terra. Porque Deus vai criar? Porque essa terra aqui em que vivemos não vai existir mais. Nem essa terra, nem esse céu que nós estamos vendo, nem o mar, nada disso irá existir depois do último dia, né? Porque essa terra em que nós vivemos vai se transformar em um lago de fogo, porque, segundo a Bíblia, tudo aqui vai se derreter, vai se transformar num lago de fogo, porque vai cair fogo do céu, né? Vai cair fogo do céu aqui na terra. Esse céu vai se transformar, as estrelas vai cair como uma bola de fogo. Então, quando ela cair aqui na terra, imagina quantas estrelas tem no céu, né? Quantas estrelas tem no céu? Uma estrela, ela é do tamanho de 10 estádios de futebol. Uma estrela só, né? É do tamanho de um estádio de futebol. Imagina uma estrela dessa caindo aqui na terra, pegando fogo, né? Pegando fogo. Imagina o sol caindo aqui na terra, se ele não incendeia essa terra. É claro que vai incendiar tudo aqui e vai derreter tudo, se vai transformar num lago de fogo, porque tudo aqui vai se desfazer em chama. Isso é o que está escrito na Bíblia, né? E por esse motivo, quando houver o julgamento final, né? Quando estiver havendo o julgamento final, essa terra já tem se tornado em um lago de fogo. Quando Cristo estiver fazendo o julgamento final, julgando as pessoas de Satanás e jogando ela aqui nessa terra que se transformou em um lago de fogo, né? Isso é o que vai acontecer, né? E Deus vai criar novos céus e uma nova terra, porque essa daqui não vai existir. Vamos ler e ver a verdade. E vi um novo céu e uma nova terra. Isso é João, né, recebendo essa revelação de Cristo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, né? Já se foram o primeiro céu. A gente vê esse céu, depois desse tem outro céu, e no mundo habitável de Deus também tem um céu, né? Então são 3 céus. E tudo isso vai se desfazer. Até o próprio mundo habitável de Deus vai se desfazer, porque ele vai criar novos céus e uma nova terra, que é o outro mundo habitável de Deus, e para aqueles que forem salvos, né? Para aqueles que foram salvos também, né? Vai para esse novo céu e para essa nova terra. Deus, né, vai destruir o seu mundo habitável, vai destruir também esse mundo habitável terreno, né, material. Deus vai destruí-lo, vai destruir esse céu, vai tudo derreter, vai tudo se desfará em chama, como está escrito, né? Como está escrito na Bíblia, tudo se desfará
em chama, né? E então vai ser criado novos céus e nova terra, porque essa daqui já não vai ter mais. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais, né? Eu estou lendo o livro das revelações de Cristo, que se chama Apocalipse, no capítulo 21, né? E até o 22 vai relatar essas coisas, né? Esse novo céu e essa nova terra, porque tudo aqui vai se transformar em um lago de fogo. Toda essa terra em que vivemos vai se transformar em um lago de fogo. O mar não vai existir. Esse céu que nós vemos não vai existir mais. Como está escrito, um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, a primeira terra, e o mar já não existe mais, né? E vi a santa cidade, nesse mundo que Deus vai criar, nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai criar depois do julgamento final, ou até antes, né? Vai descer a santa cidade. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, essa cidade vai descer belíssima, né? Belíssima, toda pronta, toda, né, vestida de branco, né? Toda vestida de branco, essa cidade vai descer, a nova Jerusalém, porque essa que existe hoje está perdida, é de Satanás, né? Está perdida. E houve uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, né? Quando essa cidade vem descendo, a nova Jerusalém, o anjo diz: eis que o tabernáculo de Deus, né? Vai vir uma voz do trono de: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, né? Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, esses homens aqui relatados são os salvos, né? Desde a primeira criação até o último dia, né? Aquelas pessoas que foram tementes a Deus, que foram obedientes a Deus. Essa pessoa aqui estará na nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? E eles, né, vai habitar, né? Pois eles habitará, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com todo ele, inclusive eu também, se for o caso, né? Eu espero de estar nessa cidade também, se Deus permitir, claro, né? Nós somos pecadores aqui na terra. Se caso eu seja absolvido ou não precise ser absolvido, porque os que é puro, santificado em Cristo, não terá julgamento, né? Mas como todos nós aqui da terra somos pecadores, pode ser que tenha algum julgamento, né? Isso é a realidade. A Bíblia diz que todos santificados irá ter vida eterna, né? Mas também Deus diz que todos nós aqui da terra somos pecadores, né? Eu mesmo, da minha parte, estou amontoando brasas para esse momento, né? Estou amontoando brasas para esse momento. Espere que ela não se apague até lá, né? Continue acesa, continue viva, para que eu possa ser aceitável a Cristo e aceitável a Deus, de acordo com as minhas obras, né? As obras que eu estou praticando nos dias de hoje, espero que ela seja brasas vivas, né? Para o último dia, né?
Se você está juntando uma brasa misturada com pecado, é uma brasa apagada, ela não tem aquela claridade, aquela essência de fogo, não terá. Mas se você for fiel, for justo, tiver um amor puro e sincero em seus corações, você pode obter essa brasa através das suas boas obras, com justiça, com sinceridade, com amor puro e sincero e com a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, né? Tudo isso nos leva ao caminho da salvação, da vida eterna, tá? Então João viu uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, né? Os salvos, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, conosco, né? Isso é lá no último dia, né? Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Deus, né? O próprio Deus vai enxugar, porque aqui na terra sempre passamos aflições, né? Aqui na terra passamos aflições, passamos por tribulações, choramos por doença, choramos por várias coisas, não é verdade? Mas nesse tempo aqui, Deus vai enxugar a nosso pranto, a nossa lágrima, né? Não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, Deus vai enxugar essas lágrimas, não vai haver mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, né? Disse-me ainda: está cumprido. Isso é o instante finais, né? Quando o povo é julgado, os que vão ficar aqui nessa terra não, nesse lago de fogo, onde essa terra vai se transformar, e os salvos irão para a nova Jerusalém, que Deus vai descer do céu ataviada, branca como uma noiva, né? Pura, né? Pura, isto é a santa cidade, e é o próprio Deus, né? Quem é que vai nos reger lá, nos redimir? O próprio Deus, né? Na sua glória, e nós os glorificamos para que chegue esse dia, né? Para que também sejamos glorificados por Deus, por alcançar, né, a vida eterna e a salvação, né? O que estava assentado sobre o trono, né? Quem disse, né? O que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, né? Mandando João escrever. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Deus vai destruir esse mundo em que vivemos, né? Vai tornar ele em um lago de fogo para os pecadores, para as pessoas que não querem saber de Deus verdadeiramente, para as pessoas que não estão aceitando a verdadeira igreja, né? As pessoas que não aceitam a verdadeira igreja no dia de hoje vai ficar perecendo aqui, né? Aqui onde estamos, porque vai se transformar em um lago de fogo. Então, devemos estar na verdadeira igreja, na única igreja que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja é a igreja de Deus, né? Constituída pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que é a lei de Cristo, a nova aliança, né? As suas doutrinas e seus mandamentos, né? Porque todas as igrejas, toda ela criada dentro da religião, são igrejas falsas, são igrejas de Satanás, junto com seus pregadores, né?
Se isso é muito claro na Bíblia não tem igreja católica, na Bíblia não tem igrejas assembleia e muitas outras que o homem inventou por aí, não tem na Bíblia, mas tem igreja de Deus, porque foi o próprio Deus quem enviou através de seu filho, e seu filho morreu por causa dessa igreja, né? Cristo morreu por causa da igreja, né? Naquele tempo que mataram ele, foi o povo que não aceitaram essa nova igreja, né? A igreja que salva, a igreja que dá vida eterna, né? A igreja que nos liberta do pecado, né? E é essa que devemos seguir, não a que o homem constituiu, porque é podre. Toda a igreja criada por homens é podre, porque pregam engano e mentiras, né? Eu não estou falando essas coisas aqui para julgar ninguém, jamais. Isso é a minha intenção de estar aqui, né, fazendo esse vídeo para julgar as pessoas, para falar mal delas, não, jamais, porque eu não tenho esse direito. Mas eu falo da verdadeira palavra de Deus, que ensina que todas as igrejas dentro da religião inventada por homens é de Satanás. Isso é a mais pura verdade, né? O que estava sentado pelo trono disse: eis que faço novas, né? Porque ele vai fazer novo céu e uma nova terra. Se Deus criou essa terra aqui, né? Se Deus criou essa terra e tudo que nela há, ele tem o poder de criar também novos céus e destruir essa, né? Como ele vai fazer, porque essa terra aqui, ela é amaldiçoada. O próprio Deus amaldiçoou essa terra lá na primeira geração, né? O próprio Deus amaldiçoou essa terra em que vivemos. Nós vivemos em uma terra amaldiçoada por Deus. Isso é a verdade. Está escrito lá em Gênesis, né? Logo quando Caim mata seu irmão, né? Ele ali amaldiçoa a terra, porque ali dá início a legião do mal e a legião do bem, a legião de Deus e a legião de Satanás, né? E por ele ser de Satanás, né, Caim ser de Satanás, Deus amaldiçoa ele junto com a terra, porque derramou o sangue do seu irmão inocente. E por ele ser de Satanás, Deus amaldiçoa ele junto com a terra, né? Caim é amaldiçoado junto com essa terra, né? Mas todos nós, né? Todos nós podemos se salvar. Todos nós podemos alcançar a vida eterna, né? Todos nós. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer de todo mundo se salvar, não vai acontecer. Porque a legião do mal vem prevalecendo desde a primeira criação até os dias de hoje. 90% da humanidade mundial é de Satanás nos dias de hoje. 90%. Eu não estou falando aqui exagero, não. Estou falando a verdade. 90% de toda a população mundial nos dias de hoje é de Satanás. Trabalha e serve a Satanás. Isso é a mais pura verdade. Eu não estou aqui para falar lorota, não. Olhe em volta de si mesmo e você verá. Em 10, talvez em 100 ao seu redor, eu vou botar assim, talvez em 100 ao seu redor agora, nesse instante, tenha uma pessoa que seja fiel à palavra de Deus, que siga o verdadeiro evangelho, que tenha o amor puro e sincero no coração.
eu estou colocando agora, nesse instante, ao redor de cada um de nós. Em 100 pessoas, se tire um que esteja servindo a Deus sinceramente. Tem? Tem não. Não tem. Não tem. Não tem. Então, meus amados, vamos abandonar a legião de Satanás. Vamos abandonar a legião de Satanás. Vamos nos tornar legionário de Deus. Vamos nos tornar soldado de Deus. Porque essa batalha está incessante. E nós, na legião de Deus, devemos combater a legião do mal. E é isso que eu estou fazendo. Combatendo a legião do mal, porque ela continua vencendo. Isso é muito duro, né? Apesar que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus pode destruir toda a maldade, pode, mas Ele quer, o desejo de Deus é que nós vença o mal. Está na Bíblia, está escrito, né? Que Ele quer que nós vencemos todo o mal. E para isso devemos fazer aquilo que Ele nos ordena, né? Dentro da lei de Cristo, dentro da sua doutrina e dos seus mandamentos, com sinceridade e com amor puro em nossos corações. Não é fácil. Não é fácil porque Satanás, né? Tanto Satanás quanto a nossa concupiscência da carne e dos olhos nos leva a pecar constantemente. Mas oramos a Deus, pedimos a Deus força, compreensão, né, para poder vencer esses obstáculos, para que no último dia sejamos dignos de ser chamado cordeiro, de ser chamados ovelha e não cabrito, né? Isso é o que eu espero. Eu não sei o que acontecerá até lá. Só sei que eu estou amontoando brasas para o último dia. Não sei se até lá eu caio ou não. Ninguém sabe. Deus o sabe. Espero que nunca, jamais eu caia, né? Espero, porque eu almejo ter vida eterna. Eu almejo ter salvação. Não é que eu sou santo. Não. Eu não sou santo porque aqui na terra não tem nenhum santo. O próprio Deus diz que todos nós somos pecadores. E quando Ele fala, porque sabe, né? Não devemos refutar a sabedoria de Deus, né? Mas devemos obedecer àquilo que Ele nos ordena a fazer dentro da sua palavra, dentro da sua lei que Ele enviou através de seu Filho, dentro do seu testemunho, né? Cristo trouxe o seu testemunho para nós, né? Cristo trouxe o testemunho de Deus para nós, né? E devemos obedecer perante esse testemunho tudo o que Ele nos ordena, para podermos sermos salvos. Caso contrário, iremos queimar eternamente aqui nessa terra, que vai se tornar um lago de fogo e de enxofre. Mas Deus está dizendo aqui que vai criar novos céus e nova terra. Para quem? Para os salvos, para aquele que continuar sendo obediente a Deus com amor puro e sincero em seu coração. E é isso que eu estou lendo aqui, para que vocês compreendam que depois do último dia nós vamos alcançar essa glória aqui. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, né? E o que estava sentado sobre o trono disse:
eis que faço nova todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas desse mundo em que vivemos, mas ele vai destruir com fogo, porque essa terra é amaldiçoada e a maioria do povo está servindo a Satanás e não a Deus. Por isso que ele vai ter que destruir isso, queimar a todos. Deus vai queimar a todos os desobedientes a ele no último dia. Vai queimar, né? E ele está dizendo aqui: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novo todas as coisas, né? E acrescentou a João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, né? Não é conversa fiada, são verdadeiras, vem do Pai, né? Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Quem é que vai beber dessa fonte da água da vida, né? Aquela pessoa que tem sede de Deus, aquela pessoa que tem sede de Cristo. Quem é essa pessoa? Aquela que tem o coração cheio de amor puro e sincero, né? Aquela pessoa que tem o amor puro e sincero em seu coração, com a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, né? E Deus vai dar isso, né? Porque ele é o alfa e o ômega, no início e o fim. Quem tem sede, ele está dizendo: de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida, né? Mas tem certas igrejas de Satanás nos dias de hoje que tá vendendo a salvação do povo, né? Tá vendendo. Tem igreja até que vende pedaço de terra no céu. Né? Tem isso, né? Vocês sabem muito bem que tem igreja de Satanás que vendem coisas, né? Enganando as pessoas. Isso é real, né? Aquele que vencer, né, estas coisas, aquele que vencer, herdará essas coisas. Quem é que vai vencer? Vencer quem? Né? Aquele que vencer, herdará estas coisas. Vai beber de graça da água da vida. Quem é que vai vencer? Aquele que vencer, herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Quem é que vai vencer? Né? Os soldados de Deus, os legionários de Deus, as pessoas que estão dentro da legião de Deus, né? Os soldados de Deus. Ele está falando aqui quem vencer, né? Quem vencer herdará essas coisas, terá vida eterna. Vencer quem? Quem é que o verdadeiro cristão vai vencer? Né? Quem é que vai vencer? Vai vencer o pecado, vai vencer a maldade de Satanás, vai vencer a maldade do ser humano, vai vencer a maldade dessa terra, né? E ele está dizendo: aquele que vencer herdará essas coisas. E quem vencerá? O soldado de Deus, o legionário de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos, né? E todo aquele que está na sua legião é soldado de Deus, é um legionário de Deus, né? Mas o que está na religião está servindo a Satanás. Que estão na religião estão servindo a Satanás, né? Por isso, abandone a legião de Satanás. Venha ser um soldado de Deus. Venha ser um legionário de Deus para a batalha, né?
porque Deus quer que ganhamos, como ele está dizendo aqui, aquele que vencer, né? Que venceu o pecado, né? O pecado está aonde? Aonde é que está o pecado? Na legião do mal, na legião de Satanás, né? E nós devemos vencer essa legião. Deus deixou essas duas legiões e hoje é uma batalha incessante entre essas duas legiões, entre a legião de Deus e a legião de Satanás. Por quê? Na primeira criação que Deus colocou aqui na terra, antes do dilúvio, toda ela se perderam para a legião do mal. A primeira criação de Deus, aqueles milhares e milhares de pessoas que morreram afogados, eram da legião de Satanás. E só foi encontrado uma família dentro da legião de Deus, que foi a família de Noé, né? Você vê, preste atenção, você vê que a legião de Satanás Deus não destruiu. Deus destruiu a legião de Satanás humana, mas a espiritual Deus não destruiu, né? Deus não destruiu. É por isso que no último dia Satanás vai ser preso junto com todos aqueles seus os seus gerentes, vamos se dizer assim. Ele vai ser preso, que é para não estar enganando ninguém durante 1000 anos, que é para ver se Cristo junto com os seus resgata esse povo, né? Resgata. Porque quando Cristo veio anteriormente, na primeira vinda dele, ele não conseguiu resgatar, né? Cristo não conseguiu resgatar aquele povo que Deus deu a ele para resgate, tirar ele da legião do mal. Cristo não conseguiu, porque eles não aceitaram, né? A legião do mal lá prevaleceu, eles não aceitaram e acabaram matando Cristo, né? Mas de lá até agora, né, de lá daquele tempo até agora, Deus está dando a oportunidade de se arrependerem, né? De se redimirem, de pedir perdão de seus erros, de tudo que pratica contra Deus. Deus dá a chance, né? Para que se arrependa, para que se lave, seja redimido, torne-se uma nova criatura, receba o espírito de adoção, né? Para ser chamado filho de Deus. Mas 90% da população não aceita isso. Não aceita, né? Não estão aceitando. E está uma batalha incessante até hoje, né? E ainda quem vem prevalecendo nos dias de hoje é a legião de Satanás. A legião de Satanás continua prevalecendo até os dias de hoje. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus quer que toda criatura se salve, mas não está acontecendo. Por isso que Deus vai enviar seu Filho novamente e vai passar mais tempo. Não só é aqueles 33 anos que ele passou, mas 1000 anos, né? Cristo vai vir por 1000 anos, porque o mundo está muito podre no pecado, né? A legião de Satanás criou a religião, né? A legião de Satanás inventou religião, e essa religião está inventando várias igrejas, uma diferente da outra, cada uma com uma doutrina diferente para, né, para enganar o povo e puxar os seus adeptos, escravizar os seus adeptos
em Satanás. Isso é o que acontece nos dias de hoje, né? A legião de Satanás criou religião, e a religião está criando as igrejas de Satanás para os seus escravos, né? Para os escravos de Satanás. São pessoas que falam de Deus, né? Antigamente também era assim, antes de Cristo, ou vocês pensam que não, né? Antes de Cristo, a legião do mal trabalhava dessa mesma forminha, né? Dessa mesma forma, falando de Deus, pedindo o dízimo de antigamente, né? Porque eles pediam dízimo? Porque eles sabiam da palavra de Deus, aqueles de Satanás de antigamente, né? Não eram os que estavam roubando a Deus. Os que foram para a legião do mal eram pessoas de Deus lá antigamente, muito antes de Cristo. E hoje evoluiu, né? Evoluíram e não tem mais aquela igreja de Deus que tinha no tempo do apóstolo Paulo, onde ele era o líder das igrejas de Deus congregada, né? Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja não é um prédio, a igreja são os irmãos reunidos, né? Na lei de Cristo, na doutrina e nos seus mandamentos. Quando essas pessoas estão reunidas nisso, aí está a igreja de Deus, né? Mas, como eu falei, nos dias de hoje existem milhões de igrejas falsas, criadas e inventadas por homens, são de Satanás. Eu sinto muito, né, falar isso, é muito triste, é muito pesado falar essas coisas, mas é a verdade, porque Deus, o próprio Deus, só enviou uma igreja verdadeira, né? O próprio Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu só enviou uma única igreja verdadeira através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja é Igreja de Deus, não é outra igreja, é Igreja de Deus, né? É claríssimo dentro do Evangelho, é claríssimo, é Igreja de Deus, não é católicas nem evangélicas, todas essas são de Satanás, mas a de Deus é Igreja de Deus. É claro, até um cego sabe isso na Bíblia. Agora eu não sei porque o povo não quer seguir ela. Por quê? Porque são de Satanás. Satanás perverte a sua mente, perverte o seu coração por causa da ganância, né? E aí eles se tornam de Satanás, escravo de Satanás. Disse-me aí, né, está cumprido porque eu sou o ômega, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, né, de graça lhe darei de beber da fonte de água da vida. Aquele que vencer, né, que vencer Satanás, que vencer o pecado, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, prestem atenção, né? Quanto aos medrosos, né, que não quiseram vencer, batalhar, ser um soldado de Deus, né, um legionário de Deus, o que é que vai acontecer? O que é que essas pessoas se tornaram por não ser um soldado dentro da legião de Deus, por não ser um legionário de Deus dentro da sua legião? O que é que aconteceu com esse homem, com essa pessoa? Essa pessoa é medrosa, é incrédula, é abominável, é um homicida, é um adúltero, é feiticeiro, é idólatra, né? E todos os mentirosos, né? Porque as pessoas que estão mentindo, enganando a respeito da salvação verdadeira, essas pessoas estão mentindo para Deus.
E qual é o prêmio dessas pessoas? O lago ardente de fogo e enxofre, né? São para essas pessoas. Quem vai alcançar essas coisas? O lago ardente de fogo e enxofre. Quem é que vai herdar essas coisas? São os medrosos, aos incrédulos, né? Aos abomináveis. Quem é abominável? Quem é uma pessoa abominável? Um gay, uma lésbica, né? Isso são coisas abomináveis a Deus, né? Vocês leram, tem muita gente aí. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma senhora falando a respeito disso, né? De quem é gay, de quem é lésbica, e ela estava dizendo que isso é tudo mentira, que Deus não vai. Isso aí é natural, pode acontecer, homem com homem, mulher com mulher, né? Pode acontecer que Cristo não é abominável a ele, não, isso não. Existe um negócio desse, né? Mas tem pessoas com esses pensamentos, por quê? Porque são de Satanás, né? São pessoas da legião de Satanás. Por isso que eles têm esses pensamentos, né? Aquele que venceu esses mal herdará todas as coisas, a fonte de água da vida, e essa pessoa é de Deus e Deus será dele, chamado de filho de Deus. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, né? Isso inclui quem? Os padres, né? Das igrejas católicas e das igrejas evangélicas, que anda mentindo e enganando as pessoas, né? E a parte deles será o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Eles estão mortos para Deus no pecado e vai morrer espiritualmente ali dentro do lago de fogo. Agora, ainda no livro das Revelações de Cristo, o capítulo é o 21, o versículo é o 9, né? Eu li do 1 ao 8. Agora é do 9, né? O versículo 9 até o 27. O 9 ao 27 relata a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, né? Aquela cidade que vai descer do céu, ataviada como uma noiva. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias, né? Cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo, né? Com João, que essa revelação está sendo dada a João. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro, né? E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso é já no novo mundo, né? Isso quando já Deus criou novos céus e a nova terra. Por isso que já está havendo monte, né? Tem monte espiritualmente, mas tem monte, tem cidade, né? Tem a santa cidade que desceu do céu, tem esse grande monte, né? Espiritualmente, né? Porque essas coisas é para os salvos, né? Depois que esse mundo se tornar em um lago de fogo, Deus está criando aqui novos céus e nova terra. E João foi levado, né, em espírito a um alto monte, quer dizer, isso já é da nova terra, né? A um alto monte, e mostrou a santa cidade de Jerusalém, também nessa nova terra que Deus acabou de criar espiritualmente. Ela é espiritualmente, viu, meu povo? Não é uma cidade terrena e nem é uma terra terrena, não. É uma terra espiritual, tá? Que descia do céu da parte de Deus.
tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra. Essa cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Lá no início de Apocalipse, né? Lá no início de Apocalipse tem um trono no centro, lá no céu, né? Onde, assim que João foi, tem um trono lá. Ao redor dele tem mais 24 tronos, né? Tem um trono no centro. Ao redor dele tem 24 tronos, que é dos anciãos. Na frente desse trono tem 4 seres viventes, e etc, né? E aqui está falando desse trono, né? Vamos ler. E levou-me a um grande monte, já li, né? E a glória de Deus, né? E a glória de Deus e o seu brilho, né? Aquela pessoa lá do primeiro capítulo, que está sentada no trono, ela é semelhante a uma pedra de jaspe e de... como é o nome da outra pedra? Esqueci agora. Mas era semelhante a uma pedra de jaspe, mas eu não lembro da outra. Para eu voltar agora vai ser... Era 2 pedras. Era quem estava sentado nesse trono lá, ele era semelhante a essa pedra que está aqui. É a mesma, é Deus, né? A pedra de jaspe e de sárdio, lembrei, né? Tendo a glória de Deus e o seu brilho, né? Tendo a glória de Deus, essa pessoa que está aqui, presta atenção, vou repetir. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, né? Levou João em espírito, porque ele está lá em espírito. E levou em espírito a um grande monte, alto monte, e mostrou a santa cidade de Jerusalém, né? Que descia do céu da parte de Deus, né? Tendo a glória de Deus. Esta cidade tem a glória de Deus. E o seu brilho, o brilho dessa cidade, era semelhante a uma pedra preciosíssima, né? Como se fosse jaspe cristalino. Então essa cidade, né, que está descendo do céu da parte de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque Deus é uma pedra de jaspe sárdio. Lá no início de Apocalipse, esse trono e quem está sentado lá é semelhante a essa pedra. E essa cidade aqui, Jerusalém, né, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, essa cidade tem a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Então essa cidade tem a própria aparência do Deus Todo-Poderoso. Não é que seja, é que tem a aparência, porque de acordo com o que está escrito aqui, é como se fosse, né? Não é como se fosse, né? Essa cidade, ela tem a glória de Deus. Essa Jerusalém, ela tem a glória de Deus, tem o seu brilho, né? E ela é semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe. Deus lá no trono dele está semelhante a essa pedra de jaspe, né? Então essa cidade é semelhante, é parecida com Deus, né? Segundo esse versículo aqui, né? Tem a glória de Deus, essa cidade tem a glória de Deus, tem o brilho de Deus, é semelhante à preciosíssima, né, pedra de jaspe que era Deus lá no início, né? Ele é semelhante a essa pedra de jaspe. E tinha um grande alto muro com 12 portas, né? Essa é a Nova Jerusalém, né? Tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, né? E nomes
escrito sobre elas. Nas portas, cada porta tinha nome escrito nela, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Né? Essas 12, né, essas 12 portas, presta atenção, essas 12 portas nessa cidade de Jerusalém, que desceu do céu, né? Tem nomes escritos nela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Quem é que está com o cordeiro do povo de Israel? Porque tem 144 mil do povo israelita que está com o cordeiro, para onde quer que ele vá, né? Provavelmente são esses 12 aqui, né, que estão, são esses 144 mil que estão nessas portas, né, que é das 12 tribos de Israel. Foram os únicos que seguiram a lei de Moisés até Cristo. Foram os últimos, né, são os únicos que não se contaminaram com mulheres, né? Eles são puros. São esses 144 mil daqueles 10% que foram conduzidos pela lei de Moisés até Cristo. Foram esses 144 mil dentro dos 10%, né? Dentro dos 10% que foram conduzidos pela lei de Moisés até Cristo. Esses 144 mil são o que anda com o cordeiro para onde ele quer que vá, né? Porque são homens jovens que não se contaminaram com mulheres, são santificados em Cristo, né? E eles seguiram ao pé da letra, junto com os 10% do total, seguiram a lei de Moisés até Cristo. Foram conduzidos pela lei de Moisés até Cristo, seguindo todos os rituais que Deus ordenou através da lei de Moisés, aquilo que está lá dentro da Arca da Aliança, né? Então, esses 144 mil é provavelmente que tem um alto muro com 12 portas, e nas portas, né, 12 anjos, né? E nomes escritos sobre ela, que são os nomes das 12 tribos, né? Esses anjos que estão aqui, cada um tem um nome de uma tribo: tribo de Levi, tribo de Judá, de Manassés, etc, etc, né? Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Dá 12, né? O muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos, né? Vamos prestar atenção nisso aqui, que é para a gente não se embaraçar na leitura, né? O muro era alto, tinha 12 portas, com 12 anjos, cada um com o nome de uma tribo, das 12 tribos, né? Cada anjo tinha o nome de uma tribo. O muro da cidade tinha 12 fundamentos também, né? Esse muro onde está as portas, esse muro onde tem as 12 portas, onde está esses 12 anjos, né? Cada um com o nome de uma tribo daquele do povo israelita, né? Nesse muro, né, o muro dessa cidade também tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então, esse muro tem um fundamento, a base dele, né? A base desse muro é os 12 apóstolos de Cristo, né? E aquele que falava comigo, que falava com João, tinha por medida uma cana de ouro, né? Esse anjo que estava falando com João, né? Ele tinha uma cana de ouro na mão, e aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, né? A
as suas portas e o seu muro. Essa pessoa que estava falando com João, se era um anjo ou se era Cristo, ele estava com a cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o muro. A cidade era quadrangular. Será que foi por isso que criaram a igreja quadrangular? Né? Será que foi por causa disso aqui que criaram a igreja quadrangular? Por causa desse início de versículo aqui de Apocalipse 21:16? A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à largura, a sua largura, né? Ao comprimento era igual à largura, era uma quadrada, era 6 por 6, 6 de largura, 6 de comprimento e 6 de fundo, né? Cada um era a mesma medida, era quadrada, quadrado tem a mesma medida, né? Tinha o seu comprimento era igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, era grande, né? 12.000 estádios, né? Vamos supor assim, do tamanho do Maracanã, no brasileiro, né? O tamanho do Maracanã é muito grande, né? E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ela era quadrado no comprimento, na largura, na fundura e na altura, né? Era muito grande, né? Também mediu o seu muro, né? Mediu o seu muro e era de 144 côvados, né? 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo, né? De anjo. O muro era construído de jaspe, né? Porque isso é uma cidade espiritual, né? O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Semelhante a vidro límpido. Lá de frente, o trono de Deus, onde estava sentado o ser, que parecia uma pedra de jaspe e de sárdio, né? Lá, em frente àquele trono, tinha um mar de vidro, né? Muito cristalino. Tinha esse mar de vidro lá, cristalino. E aqui, o muro é construído de jaspe, a cidade era de ouro, límpido, semelhante a vidro límpido, né? Os fundamentos do muro da cidade, né, estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas, né? O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo e o nono de topázio, o décimo de crisópraso, né? O décimo era de crisópraso, e o no décimo, o 11 de jacinto, e o do ono décimo, o 12 de ametista, né? As 12 portas, né, eram 12 pérolas, né? As 12 portas eram 12 pérolas. Isso é tudo um simbolismo, né? Eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro, né? Você já viu ouro transparente como vidro? Eu nunca vi. Mas aqui é transparente como vidro. É o ouro de Deus, né? Nela não vi santuário. Na cidade não tem santuário. Nela, João está dizendo
que não viu santuário nela, porque o seu santuário é o Senhor Deus, né? O seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e seu Filho, o Cordeiro, né? A cidade, né, não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém, a glória de Deus, e a tem alumiado o Cordeiro e a sua lâmpada, né? As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, né? Algum rei existe de Deus nos tempos de hoje? Até agora eu não sei, né? Antes existia rei Davi, né? E etc, etc, né? Mas nos dias de hoje eu acho impossível ter um Deus que seja de Deus. Pode até ser que tenha, mas eu acho impossível, né? Ter algum rei que seja de Deus nos dias de hoje, nesse tempo. Mas como está escrito aqui, a cidade não necessita de sol, porque é santa, né? Ela tem o resplendor de Deus, né? Nem lua, nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém, a glória de Deus, né? E a tem alumiado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. E as nações andarão na sua luz, né? Que nações são essas? As nações eleitas, né? Aquele povo que foram salvos, né? As pessoas que foram salvos, seja japonês, seja brasileiro, seja indígena e etc, né? Americano, peruano, são nações, né? E lá tem pessoas nesse tempo que se converteram verdadeiramente, não nos dias de hoje, porque a conversão do povo dos dias de hoje é falsa, né? O pastor diz: você quer aceitar Jesus? Levante sua mão. Aí o abestalhado vai e levanta a mão, porque o pastor está pedindo. E para você não ficar envergonhado dentro da sua igreja falsa de Satanás, o coitado vai, levanta a mão, diz que aceita Jesus, mas não é Jesus. Não é Jesus, porque ele está aceitando um Jesus falsificado dentro daquela igreja, por imposição. Para que nós aceitamos Cristo verdadeiramente, tem que ser por amor puro e sincero, né? Não precisa ninguém estar pedindo para você aceitar Jesus. Se você vai aceitar Jesus porque uma pessoa está pedindo para que você aceite, é falso isso. Não é do coração, não é do seu ser. Para aceitarmos Deus e Cristo verdadeiramente, devemos aceitar com sinceridade, com pureza, individualmente e voluntariamente, não porque alguém te impôs a aceitar. Isso é pregações diabólicas, né? E é isso que as igrejas evangélicas de Satanás praticam. Me desculpem, tá? Eu falar dessa forma, mas é a verdade. É a mais pura verdade. Para aceitarmos Cristo, não é porque uma pessoa está pedindo, ou ordenando, ou mandando você aceitar. Não. Aceitamos Cristo de coração, com sinceridade, com amor, e voluntariamente. É por isso que nos dias de hoje, 90% do mundo serve a Satanás por causa dessas coisas. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória, né? As suas portas não se fecharão de dia, e de noite ali não haverá, porque é claro o tempo todo, né? E a ela trarão a glória e a honra das nações, né? Quem vai trazer a glória e a honra das nações? O povo que serve a Deus fielmente. E não entrará nela, presta atenção,
não entrará na nova Jerusalém quando Deus criar o novo céu e a nova terra espiritualmente, porque não é uma terra terrena, né? Lá não vai entrar coisa alguma impura, não vai entrar na nova Jerusalém, não vai entrar coisa alguma impura, porque os evangélicos diz que é a igreja, né? Você vê que os evangélicos diz, né, que eles são a igreja. Não é. Vocês não são igreja de Deus, porque a igreja de Deus é pura, é limpa, não tem mácula. Mas vocês evangélicos, quando sai da igreja, né, vai fazer o que não presta. Tem um coração duro, não ajuda ao próximo, fala mal do próximo e etc, e etc. Como é que você é uma igreja? Hein? Como é que você é uma igreja de Deus se você tem inveja, se você tem contenda, se você tem olho grande e não quer dos outros, se você fala mal dos outros? Como é que você quer ser igreja? Nós não somos igreja, nunca seremos, mas seremos membros delas. Seremos membros, né? E esperamos que no último dia sejamos dignos de ir para a Nova Jerusalém. E para isso devemos seguir a lei de Cristo verdadeiramente, com sinceridade, com amor puro em nossos corações, não é? Que é a igreja de Deus, única e verdadeira, mandada pelo Pai através de seu Filho Cristo. Isso é a verdade, meu amado, minha amada. Não se engane, não se deixe enganar por falsos pregadores dentro dessas falsas igrejas criadas e inventadas por homens, porque não é de Deus, mas é de Satanás. É muito duro ouvir isso, eu sei que é muito duro, mas é a verdade, é a mais pura verdade. A igreja verdadeira que Deus enviou através de Cristo é igreja de Deus. E como ela é constituída? Da sua lei, da lei de Cristo, a nova aliança, da sua doutrina e dos seus mandamentos dados pelo Pai, não de homens dos dias de hoje. Como eu estava lendo, não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu espero que, se eu não esteja ainda, esteja daqui para o final, Deus coloque o meu nome lá, né? Coloque o meu nome lá, para que eu possa herdar um pedacinho dessa nova Jerusalém, né? Capítulo agora 22, ainda no livro das Revelações de Cristo, é o último capítulo do livro de Apocalipse, né? As Revelações de Cristo. Eu vou ler agora o último capítulo, capítulo 22. Né? E mostrou-me, né, que é a continuação, e mostrou-me o rio da água da vida, né? Mostrou a João, né? Porque está sendo revelado para ele, para falar para nós, e eu falar para você agora nesse momento, né? Mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, né? No meio da sua praça, né? No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Né? Falando da Nova Jerusalém para todo aquele, né? Para todo aquele que foi salvo, para todo aquele que herdou de estar nessa cidade, né? E verão a sua face, nós veremos a face de Deus, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não é necessário de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Prosseguindo ainda no capítulo 22, admoestações e promessas finais, conclusão, né, de toda a revelação de Cristo dada a João para nós, né? E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Né? Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia deste livro. Então tudo, né, que está aqui no livro das revelações de Cristo, chamado Apocalipse, são palavras verdadeiras e fiéis, né? E devemos crer que tudo isso acontecerá nos últimos dias, porque o livro do Apocalipse está revelando umas coisas que aconteceu lá no tempo de João, nas 7 igrejas, né? Dos 7 pregadores das igrejas de Deus, naquela época lá. E na sequência, tudo que irá acontecer no milênio de Cristo. Tudo que vai acontecer, as pessoas que estão seguindo as igrejas católicas, as igrejas evangélicas e muitas outras criadas dentro da religião inventada por Satanás, né? Então, meus amados, para termos a ideia necessária para a nossa salvação, é acreditar nessas revelações aqui que vai acontecer tudo isso, porque são palavras fiéis de Deus, né? Como está escrito, a lua vai escurecer, vai, o sol vai escurecer, vai, a terra vai ficar escura, vai cair um monte de fogo no mar, a água vai se tornar em sangue, os peixes vão morrer, vai. Tudo isso vai acontecer nos últimos dias. Gente, o povo de Satanás vai querer morrer e a morte não vem. Eles se matam e não morrem, só para provar o poder de Deus, né? Tudo isso irá acontecer no último dia, né? Vai vir pestes, doenças, né, sobre os pecadores. Vai acontecer coisas terríveis contra os pecadores, contra aqueles que não querem abandonar as coisas contrárias a Deus, né? Para os gays que não querem deixar de ser gay, para as lésbicas que não querem deixar de ser lésbica, para os adúlteros, os prostitutas, né? Os adúlteros, beberrão, farrista, roubador, matador, enganador, mentiroso, feiticeiros, idólatras, né? Tudo isso
vai sofrer as consequências de Deus. Todo esse povo. E é consequências terríveis. Terríveis. Porque, como está escrito, tem pessoas nesse tempo que não querem saber de Deus, que vai querer morrer e a morte não vem. Ele próprio se mata e não morre, né? Só para ver, testemunhar o poder de Deus, para ver se eles abandonam Satanás, né? É por isso que está escrito mesmo aqui no livro das Revelações, em Apocalipse 19 a 20, que vai abrir-se uns livros. Vai abrir uns livros no julgamento final. Vai abrir uns livros. E esses uns livros são os dos pecadores. Mas os de Deus só é um livrozinho. Porque não tem essa quantidade. É muito pouco que vai se salvar. Mas Deus queria que todos se salvassem. Mas como eles não querem, vão preferir Satanás, né? Então por isso que os livros do pecado são muitos, né? Das obras mal, está escrito em muitos livros. Já os de Deus, o testemunho é pouquíssimo daqueles que estão sobre a terra, porque só tem um livro, né? O livro da vida só existe um, porque é poucos os que vai entrar no céu. Mas para a perdição, por isso que tem vários livros deles, dos perdidos, relatando o que eles faziam, né? E sendo jogado aqui no lago de fogo, que é essa terra aqui, né? O lago de fogo e enxofre é essa terra aqui que vai ser destruída. O mar, não vai ter mar, vai ser só um lago de fogo, não vai ter céu, vai ser só um lago de fogo, né? Mas Deus vai criar um novo céu, novos céus, né? Novos. E nova terra para os salvos. Então, dando sequência, esquecido venho, bem-aventurado, preste atenção, né? São os instantes finais para o povo de Deus, né? Os instantes finais para o povo de Deus. Esquecido venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, desse livro. Devemos colocar obediência em tudo que está escrito aqui nesse livro, porque é a verdade. Eu, João, sou o que ouvi, né? Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, que era um anjo que estava falando para João. Todo o livro de Apocalipse foi dado para João, revelado para João, pelo um anjo, né? Por um anjo, né? Mas João viu essa coisa e ouviu, e quando ele ouviu e viu, ele prostrou-se aos pés do anjo, né? João se ajoelhou aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar, né? Mas aí o anjo disse a ele: não faça tal, não se ajoelhe a meus pés. O anjo reclamou com João, né? Mas a maioria do povo hoje no mundo quer se ajoelhar aos pés da cruz, que é maldição. Cruz é maldição. Querem se ajoelhar aos pés das estátuas de escultura dentro das igrejas de Satanás que existem nos dias de hoje, né? Coloca a cruz lá dentro do seu templo, da sua igreja, mas eles não sabem que aquela cruz é maldição. Cruz é maldição. Estátuas criadas pelo homem são figuras diabólicas dentro dessas igrejas católicas que tem por aí. Eu sei que você está dizendo: irmão, o senhor não pode estar falando isso, está julgando. Não, não estou julgando, meu amado. Eu estou falando a verdade, a mais pura verdade. Eu, João, foi o que vi, e quando me prostrei aos pés do anjo, não se deve nem se ajoelhar para anjo, quanto mais para a estátua
de escultura chamada de santo ou de santa, né? Não pode, Deus não quer, né? E o anjo disse para João: olha, não se ajoelhe a meus pés, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, né? Ele disse isso. Adora a Deus, né? Guarda as palavras desse livro e adora a Deus, né? Não vai adorar anjo, né? Adora a Deus. Mas ele me disse: olha, não faças tal, não se ajoelhe a meus pés, porque sou conservo teu e de teus irmãos, e os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, né? Disse mais ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está, né? Próximo está o tempo do fim. Ele nem mandou João selar, né? Deixou em aberto. Por isso que nós estamos lendo aqui, né? Por isso que estou lendo para vocês essas revelações de Cristo dadas por um anjo a João, para que nós saibamos o que vai acontecer no milênio até o último instante desse mundo, né? Está tudo aqui em Apocalipse, né? Está tudo relatado em Apocalipse. Quem é justo, presta atenção, quem é justo, né, faça justiça ainda, né? Porque está falando para nós agora nesse tempo, isso está sendo revelado. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é sujo, quem é de Satanás, continue sendo ainda, né? E quem é justo, faça a justiça ainda, né? Quem é injusto, faça ainda a injustiça. Quem é sujo, se mele mais ainda, né? Quem rouba, continue roubando, né? Você não quer Deus? Continue fazendo as suas coisas erradas, né? Quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda, né? Esquecendo venho, e está comigo a minha recompensa. Esquecendo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Porque tem igreja de Satanás por aí, né? Tem igreja de Satanás por aí, chamada de evangélicas, né? Que diz que não precisamos de obras. Não, que a graça de Cristo já nos salvou, né? Já nos salvou. Isso é uma grande mentira, uma pregação de Satanás. Isso é a mais pura verdade. É dentro da igreja de Satanás só podia vir coisas erradas, né? Presta atenção. Esquecendo venho, e está comigo a minha recompensa. Para quem é essa recompensa? Para quem segue a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo verdadeiramente, que é a igreja de Deus, né? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como é que um pastor desse vem dizer que não é necessário fazer obras, né? Como é que ele vai pregar que não é necessário fazer obras? Se é que é pelas obras que seremos salvos. É pelas obras que seremos salvos. Porque se você faz obras malignas, você é recusado por Deus. Inclusive esse pastor que prega essas coisas, dizendo que não tem obra na salvação. Ele é um grande mentiroso, enganador, pastor de Satanás dentro da sua igreja de Satanás. Isso é que é a verdade, né? Eu sou o alfa, o ômega, né? O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes,
no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Ficarão de fora quem? Os cães. Quem é esses cães que vai ficar de fora? Os pastores de hoje. São cães gulosos, como já está escrito lá em Isaías 56:11, né? Ficarão de fora, né? Ficarão de fora os cães. Quem é esses cães? Os pastores de hoje. Cães gulosos. Isso está lá em Isaías 56:11, que está escrito dessa forma. E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Cada um está pregando para a sua própria ganância, né? Cada um está pregando para a sua própria ganância. Isso está lá em Isaías 56:11. Esses pastores de hoje são cães gulosos. Quanto mais dinheiro para ele, mais guloso ele fica, né? Os feiticeiros também vai ficar de fora. Esses pastores gulosos de dinheiro vai ficar de fora, né? Os feiticeiros também. Os adúlteros também. Os homicidas também. Os idólatras, olha, os idólatras. Os idólatras não só é os católicos não, que adoram as imagens e a cruz lá dentro não. São também aqueles que adoram cantor, jogador de futebol, e etc, e etc, que come muito. Tudo isso é idolatria também, né? E todo que ama e pratica a mentira, né? Não ganhará o reino de Deus essas pessoas. Eu, Jesus, né, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Cristo foi quem mandou, através de um anjo, falar todas essas coisas para o apóstolo João, para ele escrever, e agora eu estou lendo para vocês aí, né, que não teve essa leitura ainda, que o seu padre, o seu pastor ou qualquer outro tipo de pregador não pregou para vocês essas coisas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas de Deus, né? Eu sou a raiz da geração de Davi, né? A resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Que água é essa que recebemos de graça? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Quem é a noiva? A igreja de Deus, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem ouve o quê? Quem ouve a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos, diga, vem. Quem tem sede, venha. Sede de quê? Sede de salvação, sede de vida eterna. E quem quiser, né? Quem quiser, receba de graça, né, a água da vida, que é a palavra de Deus. De graça, não como os cães gulosos, né, cobra para você ter salvação. Você paga para ter salvação, e Deus aqui está dando de graça, né? Eu testifico, né? Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, é testificado. A todos que ouvir, né? Eu testifico a todo aquele que ouvir
as palavras da profecia deste livro que eu estou lendo, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Que livro? No livro de Apocalipse, viu? Não é na Bíblia inteira, é no livro de Apocalipse, tá? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará da parte da árvore da vida e da cidade santa, né? A Nova Jerusalém, que ele vai descer do céu, que estão escritas neste livro. Que livro? No livro de Apocalipse. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Termina aqui a leitura do livro de Apocalipse e da Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Espero que vocês deixem aí bastante joinha nos vídeos desse canal. Compartilhem os vídeos desse canal para que outras pessoas possam ver a verdade na Bíblia, a verdade da palavra de Deus enviada por Cristo para nós, enviada por Deus segundo o seu Filho para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade. Eu sou o irmão Antônio Vitor, que lia a Bíblia para vocês. Que Deus abençoe.